Olá, queridos. Eu sou a pastora Aline Santos e hoje nós vamos falar sobre tempos trabalhosos. O que mais a gente tem ouvido nesses dias? Jesus está voltando. Olha como as coisas estão. Olha como o ser humano está. Olha a falta de amor. Ok, isso é visível. A gente vê, a gente comenta, se fala nas igrejas, se fala nas redes sociais, mas a questão é o quanto que nós, como igreja do Senhor, já preparadas, como assim preparadas? A palavra do Senhor já fala sobre isso há muito tempo. Nós, cristãos, conhecedores da palavra, não deveríamos ser pegos de surpresa. Tudo que está acontecendo é o cumprimento da palavra do Senhor. Então a pergunta é: dizer que tudo vai mal, dizer que as coisas estão piorando, dizer que a humanidade vai a mal a pior, não muda nada. A questão é o quanto que você tem se preparado para viver os últimos dias da igreja na Terra. E para a gente falar um pouco mais sobre isso, nós vamos ler a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que fala muito sobre isso. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Olha o que ele diz. Porque haverá, ele está falando sobre os últimos dias, porque haverá homens amantes de si mesmos. Entenda que alguém amante de si mesmo é muito diferente de alguém que tem amor próprio. O amor próprio, ele é positivo, é bênção, mas o amante de si mesmo é aquele que é capaz de passar por cima de qualquer princípio, qualquer valor, qualquer pessoa em prol de si mesmo. Então, homens amantes de si mesmos, avarentos, como o amor ao dinheiro tem crescido, como as pessoas se corrompem por dinheiro. O dinheiro tem sido Deus da vida de muitas pessoas. Presunçosos, olha aí a arrogância, soberbos, blasfemos. A gente vê, né? A gente olha as mídias, TV, grandes eventos mundiais, eles estão blasfemando contra a palavra, contra Jesus, contra aquilo que é sagrado. Desobedientes a pais e mães. Nós que trabalhamos com pessoas, enquanto pastor, enquanto terapeuta, eu ouço isso constantemente. Pais com grande dificuldade de conseguir estabelecer autoridade, obediência, o respeito dentro da sua casa. Ingratos, ingratidão, tá forte, né? Profanos. Como que o sagrado tem sido profanado nos dias de hoje? Como as pessoas têm debochado das coisas sagradas, das coisas de Deus. Sem afeto natural. Isso aqui para mim é pesado. Por quê? Muitos não têm o amor de Cristo, né? Tudo bem, ok, não conhece o Senhor, não conheceram o amor de Deus, não tem o amor de Cristo. Porém, o ser humano, ele tem um afeto natural. Ainda que eu não conheça o amor de Cristo, eu tenho um afeto natural. Agora, quando a palavra do Senhor diz que nos últimos dias as pessoas estariam sem afeto natural, isso preocupa. Ou seja, nenhum afeto natural existe. Uma pessoa sem afeto natural, ela é capaz de qualquer coisa contra o outro. E ele continua, irreconciliáveis, ou seja, pessoas fechadas para qualquer tipo de reconciliação, irreconciliáveis, caluniadores. Com o avanço das redes sociais, as pessoas se acham no direito de falar o que querem, caluniando pessoas, caluniando ministérios, caluniando instituições. Intemperantes. O que significa intemperante? Significa sem domínio próprio. Pessoas que não dominam a si mesmo, pessoas que não têm o gerenciamento de si mesmos. Como eu falo isso no Descubra-se, nas ministrações, você sabia que você
pode gerenciar a si mesmo, que você não precisa ser escravo das suas emoções, dos seus desejos, nem do pecado, porque Cristo já nos libertou do domínio do pecado. Então, quando nós entendemos que através do Espírito Santo nós temos sim domínio próprio, as coisas são diferentes. Mas a palavra do Senhor diz que nos últimos tempos as pessoas seriam intemperantes, ou seja, sem domínio, completamente governadas pelos seus desejos, pelas suas emoções, pelas suas vontades, cruéis, sem amor para com os bons. Eu não estou nem dizendo amor para com o inimigo, amor para aquele que cometeu um erro, é sem amor para com os bons, sem amor para aquelas pessoas que foram boas com você, pessoas que são boas, que têm atos de bondade, traidores, obstinados, orgulhosos. O orgulho precede a queda. O orgulho, a vaidade é um dos maiores males na vida do ser humano. Ele é destruidor. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Deleite significa prazeres. Pessoas muito mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Pessoas que preferem os prazeres do que a Deus. Pessoas que amam mais os prazeres carnais do que a presença do Todo-Poderoso Deus. E aí quando você olha para a humanidade, isso não está estampado? Só que a palavra do Senhor já nos instrui sobre isso. Nós deveríamos ser as pessoas mais preparadas do mundo para lidar com esse tipo de coisa e com esse tipo de pessoa. Essa palavra não é para nos causar espanto, para você ficar como todo mundo. Nossa, como tudo vai mal. Nossa, como as pessoas... Não, é para você se preparar. Primeiro, para que você não se torne uma dessas pessoas, para que esse tipo de comportamento não invada você, porque é dessa forma que o mundo entra na igreja, diferente do que as pessoas acham, que o mundo entra na igreja por conta de um arraial de Cristo, por conta de uma calça da moda. Não, o mundo entra na igreja quando falta amor. O mundo entra na igreja quando a igreja deixa de resplandecer a luz de Cristo. Então entenda que esses comportamentos estão crescendo na humanidade. E nós estamos aqui, moramos ainda nessa terra, e nós corremos sério risco de ser envolvidos por esse tipo de comportamento. Então, em primeiro lugar, você precisa olhar para dentro de você e ver se o seu comportamento, pensamento ou sentimento não tem se enquadrado nisso aqui. Se você não tem vivido dessa forma. E o segundo é, depois de uma autoanálise, de um conserto pessoal, você precisa se preparar para lidar com esse tipo de pessoa. Nós ainda vivemos nesse mundo, a gente não tem como viver numa bolha. Então, seja num ambiente de trabalho, na família, na rua, dentro da igreja, onde você estiver, você vai lidar com pessoas. E em meio a tantas pessoas, sim, você vai lidar com pessoas que têm esse tipo de comportamento. Então você precisa se preparar emocionalmente e espiritualmente, porque senão você vai adoecer. E ele continua, no versículo 5, ele fala sobre os impostores da verdade. Ele diz, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Cuidado com o religioso. Cuidado com a religiosidade que só te aprisiona, mas não transforma a sua vida. Sabe o que significa piedade? Devoção, amor, compaixão, misericórdia. Pessoas com aparência de piedade. Você olha como parece ser de Deus, mas quando você vai para as obras, não tem amor, não tem misericórdia, não tem piedade. E sabe o que Paulo diz? Deixes, afasta-te. A palavra do Senhor diz que existe tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Existem alguns meios que nós precisamos nos afastar, sim, como eu disse já no vídeo anterior, porque tudo que você vê, lê e ouve exerce influência direta
sobre os seus pensamentos. Então, sim, se você vive em determinado meio, você vai ser influenciado por pensamentos e comportamentos. Então, alguns afastamentos se fazem necessário, e é a palavra do Senhor que nos instrui sobre isso. E aí ele vai falando, né, quantas pessoas são enganadas a partir, né, desses comportamentos. E ele fala, depois você lê em casa, medita nesse capítulo todo, ele fala sobre como que pessoas sem conhecimento e escravas dos seus desejos são enganadas por essas pessoas. No versículo 6, ele diz assim: porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias. Sabe o que significa nécio? Ignorante, sem conhecimento, carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, que significa escrava dos seus desejos. Olha as brechas pelas quais os enganadores, os impostores da verdade, vão tentar entrar para te enganar. Primeiro, na ignorância, que significa falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos, como filhos de Deus, como cristãos, o dever de nos alimentarmos da palavra do Senhor, de conhecer a palavra do Senhor, para que você não seja enganado. Então, o ignorante, ou seja, aquele que não busca conhecimento, é um alvo fácil para os impostores da verdade. E outro, pessoas escravas dos seus desejos, escrava das suas concupiscências, se tornam um alvo fácil para Satanás. E ele continua falando sobre Janes e Jambres, né? Aqueles impostores da verdade lá do tempo de Moisés, e ele compara e diz que assim como com Janes e Jambres a verdade prevaleceu, assim nos dias de hoje a verdade vai prevalecer. No versículo 9, ele diz assim: não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto seu desvario, como também o foi daqueles. Sabe o que ele está dizendo? A mentira, o engano, ele dura por um tempo, mas a verdade sempre aparece. A verdade sempre vai prevalecer. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, queridos, que o Senhor olhe para mim e para a tua vida e fale, como Paulo falou a respeito de Timóteo. Olha o que ele diz para Timóteo. Olha a alegria de Paulo no proceder de Timóteo. Ele diz assim no versículo 10: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, meu modo de viver, a minha intenção, a minha fé, a minha paciência e o meu amor. Esse é o nosso desafio dos últimos tempos. Em meio a uma sociedade completamente corrompida, manter o propósito, a fé, a perseverança, longanimidade, significa ânimo longo, perseverança, o amor, a paciência. O mundo, ele só entra na igreja se nós perdermos a essência do evangelho. Então, receba essa palavra hoje no seu coração. Lembre, olhe para essa palavra, olhe para a realidade desse mundo, não para ser mais um a comentar como as coisas estão ruins, mas para ser alguém que vai se preparar para não ser esse tipo de pessoa e para ser alguém também que vai resistir, que não vai se deixar contaminar e vai se preparar para lidar com todo tipo de pessoa. Você recebe essa palavra? Fica comigo aqui, tem muito mais vídeos, tem muita coisa boa, divulgue, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa palavra. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e me segue nas redes sociais, Instagram e YouTube, @pastoraline_santos. Vem!